Começou a campanha internacional de demonização de Israel. Meus amigos, quem viu ontem o vídeo que eu postei falando sobre sinais apocalípticos no Oriente Médio, provavelmente ficou intrigado com um ponto específico do vídeo. O vídeo trata-se de uma correspondência que eu tenho com um amigo jornalista na Europa, um casal de jornalistas equatorianos na Europa. Eu troco e-mails, correspondências com esse casal, e no último e-mail que nós trocamos, o jornalista um deles dizia o seguinte: olha, como a situação no Oriente Médio ficou muito complicada por causa da Turquia, que tem um pé na OTAN e tem um pé no eixo Rússia-Irã, nem Rússia nem Estados Unidos podem decidir a situação contra a Turquia diretamente. Esse amigo dizia que, por causa disso, se criaria lá no Oriente Médio um bode expiatório, e o bode expiatório seria naturalmente Israel. Como não podem mexer na Turquia, porque o maquiavelíssimo Erdogan conseguiu ter um pé na OTAN e outro pé no eixo Rússia-Irã-Turquia, uma jogada de mestre, vamos dizer assim, política, não restará o que fazer se não desviar a atenção da guerra de muçulmanos contra muçulmanos para um inimigo ainda, entre aspas, pior. Não tardará, dizia este amigo lá da Europa, não tardará e se criará a ideia, se fomentará a ideia de que o verdadeiro culpado de toda a desgraceira do Oriente Médio, especialmente na Síria, é Israel. Pois acreditem, a campanha já começou. Eu estou aqui, vocês estão vendo, no Jerusalém Post, numa matéria publicada hoje, 20 de outubro, intitulada "Colunista jordaniano afirma que 11 de setembro foi planejado pelos Estados Unidos para beneficiar Israel". Agora vamos aos fatos, à notícia. Um colunista do jornal jordaniano Al-Dustor escreveu um artigo no final de setembro, no qual afirmava que os ataques de 11 de setembro foram planejados pelo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para impedir a ascensão de uma potência árabe no Oriente Médio, que competiria com a América e, de acordo com o Middle East Media Research Institute, o MEMRI, seria, portanto, uma estratégia de enfraquecimento de qualquer potência árabe que pudesse surgir ali na região. Abd al-Hamid al-Hamshari escreveu que, desde o 11 de setembro, os Estados Unidos provocam o caos na região do Oriente Médio, alegando que criaram a Al-Qaeda e o ISIS para servir aos interesses de Israel. De fato, até certo ponto, a matéria é verdadeira, porque não podemos esquecer que quem começou tudo isso foi exatamente Obama com a CIA da era Obama. Depois da morte de Bin Laden, só o que vimos surgir foi o Estado Islâmico para tocar o terror em toda a região e também na Europa. E sabemos hoje, sim, que tudo foi articulado lá dentro do Salão Oval entre Obama, Hillary Clinton, globalistas MIS e a CIA. Mas para salvar Israel, bem, aí é que está o problema. É aí é que entra o bode expiatório. Ele disse que os Estados Unidos estão cultivando o Estado-entidade sionista para dar a Israel uma oportunidade de aumentar o desequilíbrio nos territórios palestinos ocupados a seu favor e de construir o lar judeu à custa dos palestinos.
Mais tarde, em sua coluna, Al-Hamshari afirma que isso prova, sem sombra de dúvida, que elementos nos Estados Unidos planejaram e executaram o 11 de setembro a fim de culpar os árabes e os muçulmanos, que acabaram se tornando alvos de sua ganância, fecha aspas. Mais tarde, ele afirma que os americanos foram ensinados a odiar árabes e muçulmanos através da mídia, que é controlada pelos sionistas. Para derrubar as duas torres, teria que haver um elemento de inteligência eficaz que pudesse planejar uma operação terrorista desse tipo, escreveu ele. O Conselho de Segurança Nacional, que aparentemente decidiu estender seu controle por todo o Oriente Médio, a fim de despojá-lo de quaisquer elementos poderosos e influentes que pudessem mudar o equilíbrio de poder em favor de uma força árabe em ascensão que competiria com os Estados Unidos pela hegemonia na região. Os Estados Unidos, portanto, agiram para desestabilizar a região por meio de organizações terroristas como a Al-Qaeda e o ISIS, que criou e impôs a quem quisesse no mundo, e especialmente nos países árabes, para que destruíssem esses países em benefício próprio, em benefício de um Estado hebraico, que é o posto avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio, concluiu. Ele já havia afirmado, perto do aniversário do ataque de 11 de setembro, que este visava principalmente manchar a imagem dos muçulmanos. Bem, aqui o que nós temos é evidentemente, uma engenharia. Estão fazendo com os judeus o que fizeram na Segunda Guerra Mundial, tentando colar em todo o povo judeu a imagem do globalista, daquelas famílias dinásticas que mandam economicamente no mundo. Bem, com esse tipo de propaganda, a Alemanha nazista levou 10 milhões de judeus ou para os fornos crematórios ou simplesmente para as covas rasas. 10 milhões de judeus, como se todo judeu fosse um banqueiro, como se não houvesse judeu sapateiro, como se não houvesse judeu pedreiro, como se a maioria dos judeus não fossem medianos ou pobres. Todos passaram a representar a ganância do banqueiro que quer, à custa do sacrifício dos outros povos, criar uma hegemonia. O mesmo discurso de ódio está acontecendo agora. Israel, que não se meteu diretamente no conflito, passa a ser agora o principal suspeito de tudo isso que aconteceu desde que Obama subiu ao poder. É preciso lembrar aqui o seguinte: Obama era inimigo de Israel. Fez o que fez justamente para que um dia a bomba estourasse no colo de Israel. Obama era amiguinho de quem? Do Irã. Obama era amiguinho de quem? Da Turquia. Obama era submisso a quem? A Rússia. Só que Obama tinha ainda mais consideração para os globalistas que o criaram e o colocaram dentro da Casa Branca do que com muçulmanos, russos ou judeus. Aliás, judeus, Obama nunca gostou, isso é declarado, tanto é que Benjamin Netanyahu chegou a ficar esperando uma audiência com Obama na Casa Branca por quase 11 horas. Tratado mesmo com desprezo. Mas, enfim, o papo é esse. O papo é que Obama servia, sim, aos globalistas. Aqueles que queriam, a partir de um grande conflito no Oriente Médio, uma terceira guerra mundial, redução populacional, e depois apresentar ao que sobrasse um plano de paz, um governo único, absolutamente controlado por uma organização isenta e pessoas mais humanas, pessoas que em nada lembravam aquelas do século XXI que causaram a Terceira Guerra. O mundo diabólico da inversão, da hipocrisia e da mentira. Mas é isso aí, o nosso amigo lá da Europa estava certíssimo. Farão de tudo agora para demonizar Israel.
Afinal, Israel é o culpado de tudo isso que está acontecendo. Se aconteceu de existir um ISIS, culpa de Israel. Se Erdogan está atacando os curdos, culpa de Israel. Se Assad teve que buscar ajuda com os russos, culpa de Israel. Pois é assim, meus amigos. É por causa desse ódio fomentado pela grande mídia, é que teremos mais tarde, muito provavelmente, uma concentração de inimigos contra Israel. E atenção, eles já estão todos lá, pertinho, bem pertinho de Israel. Estamos talvez, sim, muito próximos da guerra de Gog e Magog, como diz o livro de Ezequiel. E estamos vendo algo muito peculiar daquela profecia acontecendo hoje. O orgulho e a soberba dos povos. Pois é, eles foram puxados com um anzol para aquela região. Estejamos atentos, estejamos de bem com o nosso Salvador, porque pode ser, sim, meus amigos, que 2019 não termine nada bem com essa história. Israel é culpado de tudo. Só não é tão culpado quanto o nosso presidente Jair Bolsonaro. Por aqui, para muita gente que ontem aplaudia Bolsonaro, hoje ele é o principal culpado de tudo. A mídia leva os povos para onde ela quer. Infelizmente, ainda é assim.